liberta uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és em nossa geração. Somos a voz a anunciar. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Boa noite, adventistas e Caraí. Seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração que nós estamos realizando essa noite. A sua presença aí na sua casa assistindo essa programação é muito importante. Estamos muito felizes que você está aqui conosco mais uma vez para poder adorar o nosso Deus. Como a gente sempre diz, essa é uma igreja sem fronteiras. Porém, é bom se sentir em casa, não é? Você está em casa assistindo, é muito bom, eu sei que é bom. Mas aqui você vai se sentir em casa, mas não é só a sua casa, é a casa de Deus também. Se você mora aqui na região, aqui em Niterói, aqui em Caraí, aqui próximo, venha participar conosco, venha adorar conosco para nós unirmos as nossas vozes em adoração aqui na presença de Deus. Como nós comentamos, a gente está tendo uma semana muito abençoada, aqui uma semana de oração, com várias mensagens abençoadas, várias mensagens que vêm direto ao nosso coração. E hoje não vai ser diferente, hoje o pastor Gil vai estar aqui falando conosco uma mensagem de Deus vinda direto para você. Vamos orar então para iniciarmos o nosso culto? Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Pai, porque nós podemos adorá-lo na Tua santa presença. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar esse culto, que ele possa ser um culto de adoração, que ele possa subir, ó Pai, ao Teu altar com um aroma suave e agradável. Também te pedimos que o Senhor possa usar o pastor Gil mais uma vez, para que nós possamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito e ter uma transformação plena em nossas vidas pelo Teu poder. Capacite cada um que hoje fará a sua parte, ou através do louvor, através da oração, e o pastor Gil através do sermão, Pai. Capacite cada um de nós e fale ao nosso coração, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos então dar continuidade ao nosso culto, cantando, que você possa sentir a presença de Deus na sua vida, no seu lar. Cante conosco, transforma nesse momento sua casa em um altar de adoração ao nosso Deus. Vamos louvar. Vamos falar do amor de Deus. Vamos dar brados de louvor a Ele. Cante conosco. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me trata segundo meu pecado. Não contabilizas meus desvios, não mais escravo sou e filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não poderão me afastar teu amor. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Esse é o amor do teu Deus sobre todas as nossas circunstâncias. Toda vez que eu tento me afastar, me encontras com o teu olhar. Não me tratas segundo meu pecado. Toda vez que eu tento me afastar,
afasta e encontras com o teu olhar. Não me tratas segundo meu pecado. Não contabilizas meus desvios. Não mais escravo, sou filho. Os caminhos que trilhei, os lugares onde andei, não puderam me afastar do teu amor. Mil pecados cometi, mas não desistiu de mim. Nada pode me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem presente ou futuro podem me afastar do teu amor. Do teu Esse é o amor do nosso Deus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença.
precisamos entender que nossa esperança está em Cristo Jesus. Não tenha dúvidas, sempre foi Ele e a Ele que devemos recorrer. Confia nele. Vamos cantar? Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas para trás. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Amém. Que você possa ter essa esperança. Deus abençoe. Uma boa noite para você, meu irmão e minha irmã. Boa noite para vocês também que estão aqui presentes. É um prazer, temos uma visita aqui hoje. É maravilhoso ter você aqui com a gente. É muito bom, né? A gente está em mais um dia dessa semana de oração. Hoje a gente tem um pregador especial e que você, creio eu, já está acostumado, né, a acompanhá-lo, que é o nosso pastor Jeú. É uma pessoa assim extraordinária, sensacional, muito usada por Deus, né? Muito usada por Deus, e tenho certeza que tem abençoado muito a você e a sua família, né? E desde já eu peço as bênçãos de Deus sobre a sua família, né? Sobre tudo, sobre toda a sua vida e sobre tudo o que tem acontecido, tudo o que te circunda, né? Que Deus possa te abençoar. Bem, como você está acostumado ou acostumada, esse é o momento da comunicação. Então é um momento que você fica por dentro de tudo o que acontece aqui dentro,
tá bom? Antes de eu dar as notícias, né, as nossas boas notícias, nossas boas novas, eu gostaria de cumprimentar algumas pessoas que têm falado aqui no YouTube, né, escrito em alguns comentários. E a primeira pessoa é a Maria da Luz, né? Maria da Luz, ela diz assim, né? Boa noite e a paz do Senhor Deus é para todos, né? Que o Senhor Deus abençoe a todos. Uma boa noite para você, Maria. Boa noite para você. Silene Félix também, uma boa noite para você. Ela escreve assim, né? Boa noite, amados irmãos. É uma maravilha ter você aqui com a gente, né, Silene, acompanhando a gente, é maravilhoso. E por último, né, Maria Catarina Fleres, na verdade, né? Ela dá um amém pro louvor que o pessoal estava cantando aqui, o nosso grupo de louvor, que cada vez mais tem trazido belos cânticos, né? Salmos de louvor pra gente, isso é maravilhoso. Tenho certeza que você tem se sentido melhor, né, ao ouvir esses cânticos e tem com certeza abençoado, né, a sua vida e dado um novo tom para os nossos cultos, né? Bem, a nossa equipe de produção, nossa ágil equipe de produção, ela vai colocar aí na sua tela agora, as nossas redes sociais. Então, a gente tem aí, ó, Instagram, Facebook e YouTube. Você, muito provavelmente, né, ou na verdade, com certeza, você está ou assistindo pelo Facebook ou você está assistindo pelo YouTube. Das duas, uma. Não tem como ser, não tem outra. Você está assistindo por uma dessas duas. E o seu papel agora, meu irmão, né, Marilene, Maria, Fleres também, o seu papel agora é curtir, comentar e principalmente compartilhar por meio dessas redes sociais isso que você está assistindo agora, o trabalho que está sendo feito aqui, a adoração que está sendo feita aqui, o serviço que está sendo prestado aqui. O seu papel agora é curtir, comentar e principalmente compartilhar. Então eu quero fazer um desafio para você agora. Manda o link, né, essa programação que está assistindo nos seus grupos de WhatsApp, né, seus grupos de WhatsApp, Telegram talvez, ou alguma outra rede social que você utilize, né, que não está contemplada aí na tela, mas qualquer rede social, compartilha, eu te desafio agora. Então vamos lá, vamos no 3? 1, 2, 3. Vai lá, manda, não tem problema, esse momento aqui ele vai acontecer, vai lá e faça, por favor, essa corrente, né? Compartilhe essas boas novas que estão sendo dadas aqui e que já o pastor Geu vai trazer, né, uma mensagem poderosíssima para a gente. Você quer que mais pessoas sejam abençoadas? Tenho certeza que você quer, não é? Então faça isso, compartilhe essa mensagem, porque é salvação que está em jogo, e a sua e a das pessoas que você tem contato, tá bom? Produção, próximo slide. O próximo slide que está aparecendo aí na sua tela é o slide da nossa central de atendimentos. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida você já ouviu falar de central de atendimentos, seja em alguma rede de telefonia ou qualquer outra espécie de serviço, né? A gente tem aqui em Caraí a nossa central de atendimentos. É um número que está aparecendo aí na sua tela e vai aparecer ao longo também do sermão, que é um número que, costumeiramente, né, eu sempre digo, é um número que você pode mandar o seu feedback, sua sugestão, o seu pedido, o seu agradecimento. Todavia, durante essa semana, a gente tem o número da central, ele tem servido para um propósito específico, principalmente, na verdade, somente, né, para as pessoas aqui de Niterói. Eu vou pedir para uma amiga nossa, a Kimberly. Se você não conhece a Kimberly, você vai conhecer a Kimberly agora. Prazer, Kimberly, é uma pessoa maravilhosa, gente. Ela sim tem sido fundamental para tudo que tem acontecido aqui. E eu vou pedir para a Kimberly, né, com todo respeito, para ela pegar a nossa cesta, né? A nossa cesta. Olha, eu tenho uma inveja santa dessa cesta aqui. Eu gostaria de ganhar essa cesta. Olha, se você morar aqui em Niterói e tem a oportunidade de fazer isso, você precisa, manda o seu nome para a central. É pesadinha, né, Kimberly? Ela é pesada, né? A Kimberly está tendo dificuldades aqui para segurar. Se você é aqui de Niterói, você manda o seu número, o seu nome, na verdade, né, para a central de atendimentos. Então, o número vai estar aparecendo aí. Kimberly, você já viu a cesta, né? Tenho certeza que você já viu, eu vou pedir para ela colocar, porque a gente tem outro presente além da cesta. A gente tem uma Bíblia. Agora é mais leve, né? Agora é mais leve, é uma Bíblia. E olha que interessante, a gente tem dois tipos, né? Uma feminina e uma masculina.
né, para você realmente escolher aí, né, e dependendo aí do seu estilo, do seu gosto pessoal, você vai ganhar alguma dessas duas aqui, tá bom? Então, ó, se você entrou de paraquedas aqui no nosso programa agora, se você entrou de paraquedas nesse culto e não sabe o que está acontecendo, esse é o momento da comunicação, e na central de atendimentos, o número que vai aparecer aí, se você é de Niterói, você vai mandar o seu nome para essa central e você vai concorrer uma Bíblia dessas aqui ou uma cesta que você vai ver já no final. Kimberly, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe você. E vamos prosseguindo, né? Porque esse momento aqui ele é um momento muito vasto e é importantíssimo. Eu preciso da sua colaboração, tá bom? Então, ó, repito, dá o seu joinha, compartilhe, comente, não se esqueça de fazer isso. Se você é de Niterói, coloca o seu nome, tá bom? Coloca o seu nome e manda para a central de atendimentos para você concorrer, né? É uma maravilha, eu tenho certeza de você ganhar uma cesta que ela é mais que boa. Ela é super bom, né? É super bom, então é maravilhoso isso aí. Vou pedir para a produção agora colocar o nosso último slide, mas não o menos importante, talvez até o mais importante, que é o nosso slide referente, né, ao nosso Pix, a nossa chave Pix e também, né, a nossa conta. Né? São veículos, né? Maria, Fleres, são veículos que você tem de demonstrar a sua fidelidade a Deus, de você demonstrar a sua fidelidade, o seu amor e a sua adoração a Deus por meio dos seus dízimos e das suas ofertas. Amém? Maravilhoso, né? E imagina, ao você ser fiel a Deus e crescer espiritualmente, você contribuir para uma missão local que tem sido feita aqui em Icaraí e uma missão global que tem se expandido cada vez mais ao longo do mundo. Então vai aparecer aí na sua tela, já está aparecendo o nosso Pix, a nossa conta, e a dica que eu te dou é, tira um print disso, anota, né, no lugar que você considera muito importante em alguma agenda, anota isso, tira um print, porque é fundamental, né, para a sua adoração, para o seu crescimento espiritual, pessoal e também para o crescimento da missão. Né? Eu tenho certeza que você tem gostado do que tem acontecido aqui em Icaraí, tudo que temos fornecido, né? Sorteios, né? Pregações, músicas, tudo isso tem sido bênçãos de Deus para mim e para a sua vida. E eu tenho certeza que com a sua fidelidade, 2 grandes projetos serão concretizados aqui em Icaraí. O primeiro é a criação de um aplicativo. A gente quer lançar um aplicativo, um app. Eu tenho certeza que o seu celular ele funciona à base de aplicativos, né? YouTube, Instagram, Play Store, tudo isso são aplicativos. E a gente quer ter o nosso. Amém? A gente quer ter o nosso para você ter acesso a Bíblias, estudos bíblicos. Você tem gostado dos estudos do Daniel Gonzalez? Tenho certeza que você tem gostado. Então você vai ter acesso a eles. Você vai ter acesso aos sermões do pastor Felipe, do pastor Jeú, da irmã Lucy. Tudo isso você vai ter acesso na palma da sua mão por meio do aplicativo. Né? E a sua dizimação, as suas ofertas serão de extrema importância para o crescimento, para a expansão dessa missão, né? Para a conclusão desse objetivo. E por último, a gente quer fazer umas mudanças infraestruturais aqui. Né? Aqui a gente quer fazer umas alterações na nossa fachada, algumas colunas, etc, etc. Mudar o nosso espaço físico. Já é muito bonito o nosso prédio. Se você vir aqui na Avenida 7 de Setembro, número 69, você vai ver, é muito bonito. Mas a gente crê que consegue, a gente pode ficar mais bonito, né? O espaço pode ficar mais bonito e também mais amplo. Porque quanto mais pessoas na casa de Deus, melhor. Né? A casa de Deus é a casa de oração para todos os povos. Tenho certeza que você crê nisso e quer participar disso com a gente. Tá bom? Então que Deus te abençoe e muito. Tá bom? Tenha um bom restante de culto e que Deus abençoe sua família grandemente. Tá bom? Amém. Ele prometeu que seria um conselheiro, Deus poderoso e príncipe da paz.
Ele prometeu que seria igual um pai que nos amaria com infinito amor. Eu provei e seu amor era sincero. Ele é tudo que disse que iria ser. Palavras elegantes não poderiam dizer o que Cristo representa para mim. Mas maravilhoso que minha mente compreenda, mas maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos vi. Ele é mais que eu já pude esperar tudo que prometeu e muito mais incrível, mais poderoso, mais miraculoso que tudo em ti, mais maravilhoso é o que Cristo é pra Fico admirado ao lembrar que o Rei da Glória, que morreu aqui só pra me salvar. Eu me espanto em saber o quanto me amou, quando ao pensar em quem Ele é e quem eu sou. Mas maravilhoso que minha mente compreenda, mas maravilhoso que eu possa crer. Ele vai mais alto que os meus sonhos vi. Ele é mais que eu já pude esperar tudo que prometeu e muito mais incrível,
Uma boa noite para os meus amigos e irmãos aqui na nossa igreja física do Icaraí e a nossa igreja virtual. Estamos nesse momento com 115 aparelhos conectados e a grande maioria são irmãos nossos, amigos, que nos acompanham já há algum tempo. Eu estava lendo aqui algumas mensagens e eu quero destacar rapidamente aqui um pedido da minha amiga Ivana. Ivana é uma irmã lá de Belo Horizonte, Ivana Drummond. Ela colocou aqui em letras grandes: pastor, peço oração para o filho do Cláudio, teve um problema no coração, está indo para o CTI. Cláudio é um amigo, eu tive o privilégio de batizá-lo lá em Belo Horizonte, e o filho é jovem, então realmente me chamou a atenção, e eu decidi destacar esse pedido como, de certa forma, uma maneira de dizer que todos os pedidos aqui são importantes para nós. Existem muitas pessoas com problema de saúde. Nós vamos estar orando. Temos uma equipe ali na salinha que está orando por cada pedido. Então, é um ato representativo, representando os pedidos que estão aqui. Eu quero destacar esse e nós vamos estar orando por ele, como a nossa equipe de oração, que se reúne também na nossa salinha ali hoje à noite, está orando pelos pedidos que estão aqui. Esses pedidos são registrados em um caderninho de oração e nós estamos orando na certeza de que Deus, Ele está atuando, Ele está respondendo e Ele fará mais e melhor do que somos capazes de imaginar. Nós estamos numa semana muito especial, num movimento espiritual estratégico, tendo atividade de manhã cedo. Eu tenho um amigo que é um homem de Deus, que é o Dr. Josimi. O Dr. Josimi, ele tem 2 títulos doutorais, é um homem muito culto, mas uma simplicidade. Quando eu o conheci, de fato, já houve assim uma química. Eu olhei para aquele homem e senti, esse homem é um homem de Deus. E começamos a conversar e percebemos que tínhamos muitas coisas em comum. E um dos temas que ele gosta muito de falar é o tema da oração. E ele está sendo o nosso orador essa semana, está compartilhando um material fantástico. Então, amanhã, de 6 às 7, você pode participar. E como é que você tem a possibilidade de participar desse encontro? Hoje de manhã, eu coloquei à disposição de todos os amigos que estavam conectados o meu número, e eu estarei colocando aqui à disposição. Por gentileza, coloca aí na tela. Você pode mandar uma mensagem para esse número se você não faz parte do projeto Clamai, ok? O Clamai é um projeto que começou exatamente no início, 1º de janeiro de 2020. Então, algo que Deus colocou no meu coração, eu decidi, no finalzinho de 2019, eu fui muito incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele incomodou meu coração com a seguinte questão: 2020 deveria ser diferente. Eu senti que eu deveria dar mais, fazer mais para a obra de Deus. Não que eu não estava trabalhando, não que eu não estava fazendo o meu melhor, mas eu fui impressionado e comecei a pensar e orar: Senhor, eu acho que posso fazer mais, posso fazer melhor. E o que é que o Senhor quer que eu faça? E Deus me impressionou a fazer uma vigília no dia 1º de 31 de dezembro de 2019 para 1º de janeiro de 2020. Eu passei aquela noite em casa, acordado, em oração, e aí eu formei um grupo de WhatsApp e mandei para alguns amigos um link, perguntando: vocês gostariam de fazer uma vigília comigo? Eu vou começar às 3 da madrugada. E aí, logo um grupo de WhatsApp se completou, mais de 200 pessoas ali, rapidamente, 250, aí depois eu abri outro grupo. No final foram 5 grupos de amigos de todo o Brasil que aceitaram participar dessa vigília do dia 31 para o dia 1º. Então eu fiquei em oração, me preparando, e às 3 da madrugada começamos aí pelo WhatsApp, e aí depois Deus me impressionou a continuar com esses grupos. A princípio eu nem sabia o que ia fazer com eles, e aí Deus continua, né? E a gente continuou dando seminários, postando materiais e fazendo outras vigílias,
e isso foi tomando corpo, e depois 10 grupos, 15, 20. Hoje nós estamos com 35 grupos de WhatsApp, estamos unidos a outros movimentos. Existe um movimento muito bonito no Brasil, coordenado por mulheres de Deus, chamado Pentecostes através de nós. Esse grupo de mulheres se uniu ao Clamai, que é o projeto que eu coordeno, e agora nós somos mais de 10 mil através dessa união e fazemos atividades juntos. Então, você pode mandar uma mensagem para o meu número, que está aparecendo aí, e dizendo: eu quero participar do Clamai. Eu vou enviar o link, você entra e lá você vai receber o material que o pastor Josemi está disponibilizando. Amanhã eu estarei colocando em todos os grupos Clamai o PowerPoint que ele está usando essa semana, e você vai poder ter acesso a esses materiais, como também os links de nossas programações, o link do culto de amanhã, o link do culto à noite. Eu estou sempre colocando no Clamai. Tá bom? E assim você vai poder participar conosco de todo esse movimento que tem abençoado muita gente, além das atividades que nós temos aqui na Igreja do Icaraí. A Igreja do Icaraí tem 2 meses de vida e Deus tem nos impressionado a ser uma igreja sem fronteiras, né? Estamos procurando crescer no aspecto da transmissão, temos muito a melhorar, ainda precisamos comprar alguns equipamentos, né? Queremos logo, já estamos trabalhando para ter justamente um aplicativo aqui da Igreja do Icaraí, e vamos ter também uma série de coisas, né? E tudo isso com o propósito de abençoar você. Bom, eu fiz um desafio ontem, eu quero agradecer a todos aqueles que jejuaram hoje. Nós tivemos pessoas orando a cada hora, e eu pude sentir os efeitos benfazejos das orações de todos vocês que jejuaram. Muito obrigado. Eu creio na oração, eu creio no jejum. E quando nós nos unimos nessa busca, nesse movimento espiritual de reavivamento, com jejum, oração, estudo da palavra, coisas diferentes e surpreendentes acontecem para a honra e glória de Deus. Ok? Então eu quero fazer o desafio novamente. Eu preciso ter pelo menos 7 pessoas, 7 é um número simbólico, representativo, 7 pessoas jejuando comigo amanhã. Pelo menos 7. O jejum, como eu tenho explicado, é abstenção total ou parcial de alimentos. Você pode jejuar uma refeição, 2, 3, com o propósito de passar mais tempo com Deus. Você deixa uma coisa boa, que é a comidinha que a gente precisa, por algo melhor, que é justamente a comunhão, a oração. Algumas pessoas ontem mandaram para mim uma mensagem: pastor, me envia o material que o senhor tem sobre o jejum. E eu mandei o PDF para muitas pessoas que mandaram uma mensagem para o meu celular. Se você quer ter um material sobre o jejum, para lhe dar algumas orientações, eu escrevi um materialzinho prático, simples, que não vou ter condições de poder apresentar agora, mas eu mando para você em PDF, se você desejar ter esse material. Manda uma mensagem para o meu celular e diga: pastor, manda o PDF aí sobre o jejum, que eu vou enviar para você. Muito bem. Quem aceita jejuar amanhã? Eu preciso de pelo menos 7 pessoas. Escreva aí: eu aceito, tá? Se una a mim, eu quero ver o seu nome. Quem é o primeiro que vai aparecer aqui? Eu estou aqui acompanhando pelo YouTube, estou de olho aqui. Quem vai ser o primeiro a aceitar o desafio de jejuar amanhã? O Aloan, eu aceito, estamos juntos, que beleza, tá? Já apareceu o primeiro. A Silene Félix, eu aceito. Silene, você é bênção. A Gessiana Carvalho, eu aceito. Hoje eu fiz, fez e vai fazer amanhã, que Deus te abençoe, viu, Gessiana? Francisca Macário, eu aceito. Ruth Soares, eu aceito. Guerreiro de Oração, aqui, nosso grupo aqui de Guerreiro de Oração, a Miriam, ela é a coordenadora, eu aceito. Maria de Sena Gomes, eu aceito. Zenilda Balbino, olha, que beleza. Maria da Luz, estamos juntos. É isso aí, Maria da Luz. Você é bênção. Jussara Nazaré. Moze Calisto. Moze é meu sobrinho. Pense num cabra bom, rapaz. Esse rapaz é gente boa.
Muito surpreso aqui de ver o Moser aqui com a gente, aceitando. Maria de Sena Gomes, eu aceito. Márcia Silva, eu também aceito. Louvado seja Deus. Olha aí, já temos um grupo na nossa igreja. Essa igreja é uma igreja viva. Eu tenho aqui hoje a alegria de receber na igreja de Icaraí, irmão Jairo e a Sônia. Está vendo como a nossa igreja é viva aqui, irmão Jairo, né? A nossa igreja física, a nossa igreja virtual. A Gessonita também eu aceito. Jucineide, né? Eu aceito. Que Deus abençoe vocês, né? Estamos juntos aqui na oração. Vamos tentar. Você, quando acordar amanhã, se acordar às 5 da manhã, você faz uma oração, depois às 6, às 7, às 8, onde estiver, para um minutinho e ora. Combinado? Então, coloca o celular para te ajudar e vamos estar orando pelo derramamento do Espírito Santo, para que Deus nos encha do seu Espírito, orar pela chuva serôdia, tá bom? Que é o grande derramamento do Espírito Santo prometido para os últimos dias. Eu quero que você ore aqui pela igreja do Icaraí, essa igreja que tem 2 meses de vida e grandes sonhos. Deus tem colocado coisa grande, sonho grande, projeto grande no nosso coração, tá? E Ele está nos surpreendendo, Ele está enviando recursos e nós estamos seguros de que tudo aquilo que estamos sonhando e necessitando, Deus vai nos dar condições de alcançar. E vocês estão participando dessa história. Todos vocês que estão aqui com a gente, tá bom? Então, ore pela igreja do Icaraí, ore pelo pastor Gil, eu vou estar orando por vocês. O nome de vocês aqui, eu vou pedir à minha equipe de oração, a Miriam, tá? Que ela anote, por gentileza, registra o nome dos que estão jejuando, tá certo? Eu peço aqui, pastor Felipe, avisa para Miriam, para ela a Miriam registrar o nome de todos esses que vão estar jejuando, porque amanhã, de maneira especial, vou estar orando também por essas pessoas, ok? Combinado, então? E orem, vamos orar, porque sábado nós queremos terminar aqui com uma festa batismal, o casamento de pecadores com Jesus. Então, se tem alguém que precisa ser batizado, que entendeu que precisa se casar com Jesus, manda uma mensagem para o meu celular, diz, pastor, eu preciso me preparar para me batizar. Eu tenho uma lista especial de oração de pessoas que realmente se decidiram e estão se preparando. São aqueles que querem estar nessa minha lista especial porque querem se preparar para se casar com Cristo através do batismo. Pronto, acabamos a parte de utilidade pública, né? Eu tinha que ter esses momentos, agora vamos entrar no estudo da palavra. Hoje a minha missão é grande, né? Quem pregou sábado de manhã foi a Lúcia Lima, quem pregou domingo foi a Lúcia Lima, quem pregou segunda-feira foi a Lúcia Lima, e hoje é o Geu Lima. Eu cheguei ali na sala de oração e disse, ontem vocês tinham que orar muito pela pregadora, hoje tem que ser em dobro. Orar em dobro pelo mensageiro aqui. Ela passou o bastão para mim e a responsabilidade aqui não é pequena não, é grande, tá? Orem por mim. Eu vou fazer uma oração, em seguida nós vamos entrar no estudo da palavra. E aí, eu queria pedir a você, pega esse link aqui, toma esse link e compartilha para os teus grupos familiares, grupos de amigos, para todos os teus contatos aí do WhatsApp, compartilha o link, vamos compartilhar a esperança e tenha certeza, ao fazer isso você vai estar abençoando muita gente nessa noite, tá bom? Vamos orar e em seguida você vai compartilhar esse link aí para abençoar muitas pessoas. Vamos orar. Grande Deus, eu te agradeço pelo privilégio e oportunidade de estar aqui diante da minha igreja de Icaraí, a igreja física, mas, sobretudo, também diante dessa igreja virtual. Pessoas de diversos lugares do Brasil, muitos desses irmãos, eu os conheço, aprendi a amá-los, eles oram por mim, eu também intercedo por eles. Senhor, e nessa noite, na condição de mensageiro teu, na condição de ministro do Evangelho, eu me aproprio dos méritos e do sangue de Jesus para interceder pelos meus irmãos. Alguns registraram pedidos aqui, e eu peço em nome de Jesus que, como esses pedidos estão registrados aqui no YouTube, eles sejam registrados no céu, que o Senhor tome cada pedido
e que o Senhor transforme em agradecimento, em louvor ao teu santo nome. Os pedidos são os mais diversos, e eu quero destacar aqui o pedido da Ivana. Ela menciona aqui com letras grandes o pedido pelo filho do Cláudio, meu querido amigo irmão Cláudio. O filho dele teve um problema de coração e o Senhor sabe como ele se encontra, onde se encontra. Então nós nos unimos em intercessão e pedimos em nome de Jesus que o Senhor envie os teus anjos, que o Senhor possa tocar no filho do Cláudio com teu toque restaurador, que essa família e que eles possam sentir os efeitos benfazejos de nossa intercessão agora, que o Senhor transforme essa aparente situação de maldição em bênção, como também na vida daqueles que estão com algum familiar doente, quem sabe entre a vida e a morte, que o Senhor visite essas famílias e que sobre elas o Senhor manifeste teu poder e glória. Eu oro por aqueles que aceitaram jejuar amanhã, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os unja com o Espírito Santo e tome as intercessões deles para, através delas, realizar amanhã nesse lugar e também no Brasil, aonde ocorre esse movimento evangelístico estratégico, que, através dessas intercessões, a bênção do Senhor chegue e que, através delas, coisas diferentes e surpreendentes ocorram para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Oramos também porque sábado queremos terminar com uma festa batismal para a honra e glória do teu nome. E agora que nós vamos estudar a tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Que fale Deus, escale o homem, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Abra a palavra de Deus neste livro, um livro fantástico. Gosto muito do livro de Romanos. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Diz assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nessa noite eu tenho uma má notícia e uma boa notícia. É isso. E eu quero dar oportunidade para que vocês escolham por onde eu devo começar. Vocês querem que eu comece com a má notícia ou com a boa notícia? Talvez você está pensando, pastor, má notícia, nós estamos cansados de má notícia. Infelizmente, na Bíblia nós encontramos más notícias. Existem más notícias na Bíblia. Porém, quando eu analiso a Bíblia neste prisma, buscando identificar as más notícias, eu percebo que junto das más notícias existem boas notícias, notícias grandiosas, extraordinárias. Aqui já começaram a se pronunciar já. O Jorge disse, já escreveu assim, começa com a má notícia, pastor. Você quer que eu comece com a má notícia ou com a boa notícia? Tá? Eu quero dar oportunidade para vocês colocarem aí. Tá? A Gersonita disse, pastor, começa com a boa notícia. A Márcia Costa começa com a má notícia. Cezina, má notícia. Bom, parece que há conflito aqui no Arraial, viu? A divisão aqui. Mas, pelo que eu estou vendo, o Aloan disse má notícia, a Helenice começa com a má notícia, Marilene. Eu sei que todo mundo está cansado de má notícia. Nós escutamos todos os dias notícias ruins. E eu vou começar com a má notícia, mas eu já lhe digo que não terminarei a mensagem desta noite com a má notícia. Eu terminarei com a notícia muito boa, extremamente boa, grandiosamente boa. Talvez faltarão palavras para mim, no sentido de apresentar a magnitude
e a beleza dessa má notícia. Muito bem. A má notícia, ela sai desse texto que nós acabamos de ler. Ela fala de uma doença. Eu nasci com essa doença. O meu pai, ele passou para mim. Eu herdei dele. Essa doença, o meu pai herdou do pai dele. E o meu bisavô passou para o meu avô. Essa doença que eu herdei, eu passei para minha filha. E assim tem sido e será de geração em geração. Essa doença terrível, ela tem 6 letras. Você sabe que doença eu me refiro? Eu estou falando do pecado. Essa doença terrível, de alguma forma, em alguns aspectos, se assemelha a esse vírus terrível que assola a humanidade. É isso mesmo. O coronavírus. O coronavírus, ele começou de uma maneira aparentemente discreta, imperceptível. Os estudos dizem que começou lá na China, um chinês foi infectado, e ao ser infectado por esse vírus, certamente ele não se deu conta. No momento que foi infectado, ele não percebeu. E a partir dali, ele começou a propagar este vírus. Seus familiares certamente foram infectados e não sabiam. O fato é que, quando uma pessoa é infectada pelo coronavírus, os sintomas aparecem alguns dias depois. Mas ele já começa a ser um transmissor da doença. É possível, certamente, esse que foi infectado, ele morreu sem saber o que levava dentro de si. O coronavírus é como uma bomba terrível. Aquilo que começou lá na China chegou até aqui no Brasil, chegou aqui em Niterói, chegou aí aonde você mora, chegou no mundo todo. Um vírus de um poder grandiosíssimo. Até hoje a ciência, ela não consegue responder algumas perguntas relacionadas a esse vírus. Ainda tem muitas perguntas para desvendar. Um vírus tão miserável que, se eu estou infectado e se eu toco no microfone, o microfone já é passivo de estar contaminado. Se toco na cadeira que está ali do lado, então a contaminação é transferida para ela. É isso. Nesse aspecto, existe uma relação com o pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, olha o que diz aí. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso aí. Eu quero dizer para você que existe uma relação entre o coronavírus e o pecado. A diferença é que o pecado é pior, muitíssimo pior. E nessa noite eu gostaria de gastar alguns minutos falando um pouco sobre o pecado, para que você entenda essa doença, a sua malignidade, a sua abrangência e o poder destruidor na vida do ser humano. Eu vou fazer uma ilustração, eu quero chamar aqui o Vitor, quero chamar aqui o Anderson, vou chamar aqui o Anderson. Vem aqui, Vitor, vem aqui, Anderson. E eu vou chamar aqui, por gentileza, vem aqui, Alô, vem aqui por gentileza. Vamos fazer uma ilustração aqui, tá bom? Eu estou falando, eu disse que nessa noite nós teríamos, no meu tema eu falaria sobre a má notícia, teria uma má notícia e uma boa notícia. Nós começamos lendo um texto da Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. E eu disse que daqui eu estava extraindo a má notícia. A má notícia, ela faz referência ao pecado. E eu disse para vocês que eu nasci
com essa doença chamada pecado. Transferi para minha filha. E o meu pai nasceu nessa mesma condição. E eu disse para vocês que estaria falando um pouco, ilustrando a malignidade do pecado. Existem muitas pessoas cristãs que não entendem a dimensão e a malignidade do pecado. O tema do pecado na Bíblia tem uma abrangência muito grande. E vocês vão começar a entender agora. Nesse momento, Aloan, levanta a mão. Esse aí é o Aloan, né? Que vocês vêm cantando. Deus deu a ele o dom da música. Ele e a Raquel, a esposa, eles cuidam aqui do Ministério da Música e são uma bênção. Aloan, a partir de agora você não vai ser mais Aloan, ok? Você vai se chamar a Pena do Pecado, ok? Pena do pecado seria a mesma coisa, condenação do pecado. Amém ou misericórdia? Aloan é a sentença, a condenação, pena do pecado, ok? Você vai representar a pena, a condenação do pecado. Aqui está o Vitor, do meu lado, estudante de teologia, logo, pastor Vitor, né? Eu vou mudar o seu nome, tá certo? A partir de agora você vai ser o poder do pecado. Poder do pecado, ok? Bom, aqui do meu lado está o Anderson. Tá dando para focar o Anderson aí? Estão vendo o Anderson? Anderson, levanta a mão. Anderson é o nosso diretor aqui do grupo de Caraí. Ele é uma bênção. Nesse momento, Anderson, eu vou mudar o seu nome, tá certo? A partir de agora, você vai ser a presença do pecado, misericórdia. Deixa eu me afastar aqui, tá certo? Então, muito bem. Aqui nós temos a pena do pecado, o poder do pecado e temos o quê? A presença do pecado. Nós nascemos no planeta Terra com essa sentença diante de nós, subjugados pela pena, pela condenação do pecado. É o que o texto diz, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. E como Paulo também escreveu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem nasce no mundo de pecado é pecador. Então, nós já nascemos debaixo dessa sentença da condenação do pecado. Porém, a questão não é somente essa. Aquela criança que nasceu debaixo da sentença do pecado também terá que viver diante da condição do poder do pecado. Nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Nós pecamos porque somos pecadores. Essa é a nossa natureza. O poder do pecado que nos subjuga, que nos oprime. Paulo, ele escreve sobre isso no livro de Romanos, a partir do versículo 15. Ele fala o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que não quero. E ele fala aqui sobre uma luta, Romanos capítulo 7, depois uma tarefa de casa para você, né? Ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E no mundo teológico houve uma discussão durante muitos anos: quem é este Paulo de Romanos 7? É o Paulo antes da conversão ou o Paulo depois da conversão? E alguns teólogos diziam: não, esse Paulo de Romanos 7 não pode ser o Paulo depois da conversão, porque ele está em conflito. Ele fala: o pecado que habita em mim, um pecado que eu não consigo vencer, que me oprime, porque por causa dele, o que sei que devo fazer, acabo não fazendo, e o que eu não devo fazer, acabo fazendo. Isso está relacionado com o poder do pecado. E por incrível que pareça, o Paulo de Romanos 7 é o Paulo depois da conversão, é o Paulo convertido. A questão é que quando nós nos convertemos, o velho homem, a velha natureza, essa velha natureza de pecado, ela não morre. O que morre é o domínio, o governo. O que acontece é que Jesus Deus enxerta uma nova natureza. Mas a velha natureza ainda está lá. Isso tem que ver com o poder do pecado. O poder do pecado que nos oprime. Nós sabemos que muitas vezes certas coisas estão erradas, mas
quando menos nos damos conta, nós somos vencidos por elas. Mas não somos apenas oprimidos pelo poder, nós somos oprimidos pela presença do pecado. Não importa para onde você vá, a presença do pecado vai estar ali. Não importa. É o que acontece. Às vezes eu vou lá em São Gonçalo e eu encontro esse pecador. Chego lá na associação, que é em Itaboraí, o escritório administrativo, e o pecador está lá. A presença do pecado, fugir é difícil, né? O que eu estou querendo dizer é que, quando nós tratamos do tema do pecado, existe uma abrangência que é muito maior do que muitos são capazes de entender. Tratar do tema do pecado não é falar de coisas simples. Isso tem uma abrangência teológica, e eu poderia passar a semana toda falando aqui sobre a condenação do pecado e as implicações dessa condenação. Eu poderia gastar também aqui uma semana falando sobre o poder do pecado, tendo como base Romanos capítulo 7, o conflito de Paulo, o pecado que habita em mim. Ou poderia passar a semana toda falando da presença do pecado. Não podemos fugir. Você pode ir para qualquer lugar do planeta Terra. A presença do pecado estará ali, ok? Muito bem. Isso aí é a má notícia. A má notícia. Porém, eu quero falar agora, vamos falar sobre a boa notícia. A boa notícia. A boa notícia, ela tem que ver com um texto da Bíblia. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em São João capítulo 3, versículo 16. São João capítulo 3, versículo 16. A boa notícia tem que ver com esse texto aqui. Um texto muito conhecido. Vocês podem repetir comigo? Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, a boa notícia está aqui. Esse texto, ele faz conexão com Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Dom gratuito tem que ver com dádiva, com presente. Esse presente, ele é melhor entendido em João 3,16. Deus deu. E o dar, ele precisa ser compreendido em sua verdadeira dimensão. O dar de Deus aqui envolve 4 aspectos. Sabe qual é o primeiro aspecto? O nascimento de Jesus. Deus deu, Jesus, ele nasceu. O segundo aspecto, Jesus, ele morreu. Jesus foi dado para nascer, para morrer. Mas o terceiro aspecto é que Jesus ressuscitou. Ele foi dado para ressuscitar. E o quarto aspecto é que Jesus foi dado para quê? Para regressar a essa terra. Esses 4 aspectos, eles estão interligados. Eles fazem conexão com João 3,16. Deus deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para nascer, para morrer, para ressuscitar e para regressar. Eu repito, esses 4 aspectos estão interligados como as 4 pernas de uma mesa. Se tira uma perna, a mesa cai. Tirar um desses aspectos é tornar ineficaz, é tornar sem sentido os demais. Os 4 estão tremendamente conectados. Portanto, eu quero dizer para você que a boa notícia é que, através desses 4 aspectos, dessas 4 situações, então, esse problema, ele é resolvido. Amém. O problema do pecado, ele é resolvido nessa ação de Deus, de dar o Filho que nasceu, que morreu, o Filho que ressuscitou e que voltará. Quando nós tratamos do tema do nascimento, do tema da morte e da ressurreição, nós entendemos que no nascimento, na morte e na ressurreição, a condenação do pecado e o poder do pecado são resolvidos. E a presença do pecado será resolvida
porque no nascimento, na morte e na ressurreição, nós temos um crédito de Deus que aniquilará e resolverá, então, a presença do pecado. Ok? Que coisa maravilhosa. Agora, você pergunta, pastor, como é que é isso na prática? Quando e como se vence a condenação do pecado? Como e quando se vence a condenação do pecado? Romanos 8:1. Esse texto era o texto predileto de Martinho Lutero. Romanos 8:1. E para mim, se você perguntar, pastor Jeú, do livro de Romanos, qual é o seu texto predileto? É Romanos 8:1. Lá diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Paulo escreve agora. Ele não fala no dia da ressurreição. Ele não fala no dia da volta de Jesus. Ele diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que Cristo realizou na cruz do Calvário foi tão efetivo, tão poderoso, que a condenação do pecado, a pena do pecado, é neutralizada pelo sacrifício de Jesus. Mas existe uma condição: é a minha aceitação, é receber Jesus. É o que Paulo diz agora: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os que conhecem a história de Lutero sabem que o diabo, ele usou muitos meios, muitas formas. Ele gerou até pesadelos, sonhos em Martinho Lutero, para colocar nele o senso de culpa, de condenação, para fazer crescer esse senso de condenação. E Martinho Lutero, estudando o livro de Romanos, ele entendeu que o sacrifício de Cristo, aceito pelo pecador, é suficiente para neutralizar a condenação imposta pelo pecado. Que coisa maravilhosa! Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você já recebeu a Cristo Jesus? Você já entregou sua vida a Ele? Se você o recebeu, então você pode dizer: agora não existe condenação para mim. O poder da condenação do pecado se torna ineficaz, inoperante na minha vida. Amém? Martinho Lutero se apropriou disso, creu nisso. Isso deu paz e sentido à sua vida. Como se vence a condenação do pecado? Não é simplesmente entrando em uma igreja, porque uma igreja não tem poder para nos dar essa vitória. Não é fazendo parte de uma religião, não é fazendo uma faculdade de teologia, não. É recebendo Jesus Cristo. E agora? E como e quando eu venço o poder do pecado? A condenação já foi vencida. Cai fora a condenação. A pena do pecado já foi vencida. A condenação. Agora imagine, eu me converti, eu recebi Jesus na minha vida, entreguei minha vida a Ele, mas continuo no mundo aonde está a presença do pecado e o poder do pecado estará ainda para me oprimir, justamente por aquilo que Paulo escreveu, o pecado que habita em mim. Quando eu aceito Jesus Cristo, o velho homem, a velha natureza, não é eliminada. Deus apenas, ele faz um enxerto sobre essa velha natureza, ele coloca uma nova natureza que precisa ser alimentada, que precisa ser cuidada. Mas o poder do pecado vai estar ali, tentando se sobressair, tentando me oprimir. Um dia eu ouvi uma ilustração que eu jamais vou esquecer. O doutor Wilson Paroski, ele esteve em São Paulo, no NASP, na nossa universidade. E quando ele chegou lá, ele viu uma plantação enorme de laranjas, uma grande plantação, muitas laranjeiras. E aí um dia ele foi provar daquelas laranjas, que laranjas doces. E alguém falou para ele: isso aí não é laranja, não. Como é que é? O professor perguntou: não, não é laranja. Se você plantar uma laranjeira aí, plantar laranja, não nasce. Mas como não nasce? Aqui
existem muitos pernicidas, esses inimigos das plantas, eles existem em exuberância aqui, em grande quantidade, e as laranjas não conseguem resistir a essas pragas. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos o limão bravo. O limão bravo, ele resiste. Planta aí que ele nasce. Então, nós pegamos o tronco, a base do limão bravo e enxertamos aí a laranja. Mas a base é limão bravo. Então, o que que acontece? Quando vai crescendo, nós vamos cuidando, podando e acompanhando, porque o limão bravo é tão poderoso que a tendência é sufocar essa laranjeirazinha que foi enxertada. Mas nós vamos cuidando, podando, chega um momento que aquela laranjeirazinha que foi enxertada começa a produzir laranjas doces, mas a base é limão bravo. E aí eu ouvi o pastor Wilson Paroski falando assim, a minha base é de limão bravo, eu sou puro limão bravo. Jesus enxertou uma nova natureza e eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que alimentá-la através da oração, do estudo da Bíblia cada dia, porque senão o limão bravo ele vai se sobressair. Quando eu falo do limão bravo, eu estou fazendo uma referência ao poder do pecado. Enquanto eu estiver nessa terra, eu terei que lutar. Mas como vencer? Como o poder do pecado poderá ser vencido? 2 Coríntios 5, 17. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha, esse texto, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Olha o que diz assim, aqui. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, o segredo é estar em Cristo. O poder do pecado está aí, mas eu estou em Cristo. E em Cristo eu sou mais do que vencedor. É andando com Ele um dia de cada vez. Lá em Gênesis 19, 1, um dia Deus chega para Abraão e diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Algumas pessoas pensam que lá tem 2 textos da Bíblia, estão equivocados, só existe um, anda na minha presença, e o resultado é ser perfeito. Só existe uma, anda comigo, se relaciona comigo, e você vai ser igual a mim, você vai ter a vitória sobre o poder do pecado. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura a cada dia, todos os dias, até o último dia. Mas o segredo é estar em Cristo, é permanecer com Ele em comunhão, pela oração, pelo jejum. Louvo a Deus por esse grupo de guerreiros de oração que estará jejuando amanhã, buscando uma experiência diferente com Jesus. Aqueles que conseguem, não é? Eu sei que é uma luta, para mim também não é fácil. Esse culto, 6 horas da manhã, para eu participar do culto das 6, eu tenho que acordar bem mais cedo. Para mim não é fácil, eu já disse para vocês que uma coisa que eu gosto é de dormir. Pense num pecador que gosta de dormir, sou eu. Eu pensei que quando eu me tornasse pastor, Deus ia resolver esse problema, mas não resolveu não. Para mim, cada dia é uma luta acordar cedo, mas eu tenho que acordar cedo. E eu entendo quando Paulo diz, eis que esmurro o meu corpo. É uma luta, é esmurrar o corpo, é negar o eu, a cada dia a sua história. Mas é um dia de cada vez. Começar o dia na presença de Jesus, eu escolhi ser governado por ti nesse dia. Eu não quero ser governado pelo poder do pecado. Toma o governo, senta no trono do meu coração. E cada dia, todos os dias, até o último dia, Ele me dará a vitória. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura a cada dia, mas precisa estar em Cristo. E se está em Cristo, cai fora poder do pecado. O poder do pecado, ele é vencido. Misericórdia. A presença do pecado ainda está aqui. Eu ainda continuo no planeta Terra. Esse planeta Terra não é a minha casa. Algumas pessoas vivem aqui como se de fato aqui fosse o território, aqui fosse a casa, a morada permanente. Eu aprendi que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Como
e quando será resolvida a presença do pecado. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 57. Esse texto tem que estar marcado na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 a 57. Esse texto tem que estar marcado na sua Bíblia. Olha o que diz aí. 1 Coríntios 15, 52 a 57. Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a presença do pecado será definitivamente resolvida por ocasião da volta de Jesus. É quando o ciclo se completa. A volta de Jesus eliminará de uma vez por todas, erradicará a presença do pecado de nossa vida. Cai fora a presença do pecado, já não tem mais parte conosco. E eu posso declarar isso em nome de Jesus, pela certeza de que a volta de Cristo não é apenas uma promessa, é uma garantia. E qual é a garantia? O que me garante que Jesus vai voltar? A maior evidência é o fato de Jesus ter vindo a primeira vez, ter nascido, o fato de Jesus ter morrido, o fato de Jesus ter ressuscitado. Essas três ações de Deus, elas nos asseguram o penhor de que Cristo regressará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A vinda dele eliminará para sempre a presença do pecado. Nunca mais pecado, nunca mais sofrimento, nunca mais dor. Quantas coisas terríveis o pecado tem trazido para o ser humano. Mas, sem dúvida, a pior é a morte. Nós, pastores, vivemos muitos momentos diferentes na nossa vida, tantas situações diferentes. Vivemos momentos alegres, participamos de momentos importantes do nascimento de crianças, dedicação delas. Participamos do momento de pessoas que são batizadas, que momento extraordinário. Participamos do casamento e tantas outras coisas. Mas existem os momentos tristes. E entre os mais tristes é o momento quando nós, pastores, temos que fazer um sepultamento. Nós temos a esperança, a alegria na esperança, mas a morte é um intruso que sempre traz muita tristeza ao coração. Eu já tive a tristeza de sepultar a minha mãe. Eu já tive a tristeza de sepultar um irmão. Lá em casa foram 5 homens. Eu sou o último, o mais novo. E no meio estava o Jairo. Uma família grande sempre tem aquele irmão que você se identifica mais. Eu tinha mais afinidade com o Jairo. E quando eu tinha 18 anos, eu tive que participar do velório do meu irmão, que faleceu com 25 anos. Como foi duro. Como foi duro sepultar a minha mãe. Eu estava como missionário no Chile. Eu estava como missionário. E um dia recebi uma ligação
de que eu precisava pegar um avião às pressas para o velório da minha mãe. Eu tive a tristeza de sepultar 2 filhas. E como foi duro, como foi difícil sepultar queridos. E diante da morte nós vemos a nossa impotência. E diante da morte nós vemos a malignidade do pecado, a condenação, o poder e a presença. Esses 3 aspectos, eles ficam muito patentes diante da morte. Porém, eu quero louvar a Deus por essa palavra tão extraordinária. Paulo falando sobre a volta de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai finalizar dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que a morte não é um ponto final. Quando Jesus voltar, a terra dará conta dos seus mortos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Nós temos essa garantia. E a pergunta é: você precisa que Jesus volte logo? Você quer que Ele volte logo? Eu lembro que um menininho de 4 anos estava diante do corpo de seu pai que havia falecido. Ele dizia para sua mãe: mamãe, acorda papai, acorda papai. E a mãe, que havia sido adventista, mas havia abandonado a igreja, disse: filho, papai só vai acordar quando Jesus chegar. Ela era uma ex-adventista e alguém que permanecia na igreja, alguém que era adventista e fazia parte da família, havia convidado o pastor para estar ali no velório, e o pastor havia se atrasado, e quando a mãe disse: papai só vai acordar quando Jesus chegar, alguém gritou: ele está chegando, referindo-se ao pastor. E aí o menino se soltou dos braços da mãe e foi lá e ficou olhando para o pastor, e o pastor olhou para ele, ele puxou assim a calça do pastor e disse: o senhor é Jesus? E o pastor disse: não, eu não sou Jesus. E o menino disse: o senhor conhece a Jesus? E o pastor disse: sim, eu conheço a Jesus. O senhor pode dar um recado para ele? Disse o menino de 4 anos. O pastor disse: sim. O que é que você quer que eu diga para ele? Diz para ele chegar logo, porque papai está dormindo, e mamãe disse que papai só vai acordar quando Jesus chegar. Eu e mamãe não podemos ficar sem papai. O pastor fez a cerimônia fúnebre e, muito emocionado, ele transmitiu ali a palavra de Deus. E quando ele estava saindo, aquele menino puxou ali a calça e disse: pastor, não esquece não, diz para Jesus voltar logo, porque eu e mamãe não podemos ficar sem papai. Você precisa que Jesus volte logo? Sabe, irmãos, todos os dias eu pergunto: será hoje o grande dia? Todos os dias nos meus momentos de oração, no meu quartinho de oração, aqui onde eu moro, aqui em Niterói, aqui em Caraí, eu pergunto: será hoje o grande dia? Como eu desejo que Jesus volte logo. Existe alguém nesta noite que gostaria de renovar sua entrega a Jesus, que gostaria de renovar seu compromisso com a bendita esperança e dizer: Senhor Jesus, eu já estou pronto, volta logo. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de dizer: Jesus, eu já estou pronto, volta logo? Se você é capaz de dizer isso, escreve aí. Escreve assim: Jesus, estou pronto, volta logo. E se você está em dúvida, eu digo misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de você. Você não pode ter dúvida quanto a isso. Essa questão tem que estar muito assentada em seu coração.
Se você tem dúvida quanto a isso, eu vou orar por você e pedir que Deus tenha misericórdia e que o Espírito Santo lhe ajude a ter essa questão muito bem assentada, porque para que você tivesse essa certeza, Deus deu Jesus para nascer, para morrer, para ressuscitar e para voltar. Então, nessa noite, se tem algum pecado que precisa ser confessado, confesse e peça perdão. A Bíblia diz que aquele que confessa seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Se existe algum filho pródigo que está em dúvida porque é filho pródigo e andou por caminhos distantes e você quer voltar, manda uma mensagem para o meu celular, por gentileza. Coloca aí a equipe, coloca o meu celular, eu peço aí a equipe, coloca o meu número. Se tem algum filho pródigo que está em dúvida, que não é capaz de dizer, estou pronto, Jesus, venha logo porque eu já estou pronto. Se tem alguém que está em dúvida, porque como eu disse, é um filho pródigo, que tem andado distante, manda uma mensagem para o meu número e diga, pastor, ore por mim, eu sou o filho pródigo. Você vai para uma lista especial de oração minha, eu vou orar por você. O que eu mais quero é que você tenha essa certeza. Olha, Ivana, louvado seja Deus, ela escreveu, Senhor Jesus, volta logo, estou pronta. Otaviana escreveu, Jesus está voltando, estamos prontos. Eu conheço a Otaviana, que Deus te abençoe. Eu conheço você, Ivana. A Iraci Miranda, estou pronta, Senhor, volta logo. Isso não é presunção, isso não é arrogância. O Evangelho me dá essa segurança. Por isso que Paulo escreveu, agora nenhuma condenação há, nenhuma. O diabo não pode me condenar, não pode. Eu estou em Cristo Jesus, apaixonado por Ele e vivendo em função da bendita esperança. Cacilene, Jesus, estou pronta, volta logo. Cezina Batista, estou pronta. Jucineide, eu quero que Jesus volte logo. Antônio, estou pronto. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir uma mensagem musical. Após essa mensagem, eu quero fazer uma oração de reconsagração por você que se apropriou do Evangelho, que se apropriou da palavra que diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero convidar, por gentileza, nós vamos ouvir agora uma mensagem, e eu gosto muito desse louvor. Se você conhece esse louvor, eu quero que você cante. Eu quero convidar você que está aqui na igreja do Icaraí, aqui no templo físico, fique em pé, pode colocar o louvor. Você, se você conhece, se puder ficar em pé aí na sua casa, onde estiver, e cantar este louvor, que fala dessa bendita esperança. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá
Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar. Essa é a nossa esperança. Nós estaremos nos próximos dias falando sobre essa bendita esperança. Esteja conosco amanhã à noite, às 19h30. Estaremos, durante os próximos dias, falando dessa esperança que dá propósito e sentido à nossa vida. Eu vi aqui um pedido e vou, de maneira muito especial, estar orando por ele. Maria Luzimar, ela diz: pastor, ore por mim. Eu sinto um grande vazio dentro do meu coração. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu não aceito este vazio. Senhor, me liberte disso. Maria Luzimar, você não está sozinha, não. Nós vamos cobrir você com as nossas orações. Nesta noite, confesse a Jesus seus pecados, peça perdão e diga: Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Ele vai cobrir você. Senhor Jesus, eu te recebo. Ele vai tomar posse do seu coração. Creia nisso, aceite pela fé. Você não precisa sentir nenhuma emoção diferente. É simplesmente crer, porque Ele não pode mentir. Ele diz que aquele que confessa seus pecados e deixa alcançará a misericórdia. Ele está à porta e bate, e se alguém ouvir a voz e abrir a porta, Ele vai entrar. Ele vai entrar. Então abre o coração. Eu nessa noite estou abrindo novamente meu coração a Ele. Nessa noite eu renovo a minha entrega a Ele. Eu quero orar com vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite. Eu falei que estaria apresentando uma má notícia. E comecei falando da má notícia, que é essa doença miserável que se chama pecado. O pecado impõe sobre nós a pena, a condenação. Tua palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Tua palavra diz que como por um homem entrou o pecado no mundo e esse pecado passou a todos os homens. Essa é a nossa sorte que nascemos no planeta Terra. Não apenas a condenação, mas vivemos debaixo do domínio do poder do pecado. Ele escraviza nós seres humanos, mas não apenas o poder, a presença do pecado. Não conseguimos fugir dele. Estamos num mundo que a tua palavra diz que jaz no maligno. Senhor, a má notícia é que o pecado é uma doença terrível, muito pior que o coronavírus, mas nós te louvamos. A tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, é a má notícia, mas a boa notícia que vem logo em seguida é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse dom gratuito, ele se efetiva em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu Jesus para nascer, para morrer, para ressuscitar e para regressar a esta terra e levar os seus. Senhor, nós aceitamos Jesus. Como Paulo escreveu, graças a Deus que nos dá a vitória
por intermédio de Jesus Cristo. Ele sofreu a punição que não era dele, era nossa. Ele já pagou a punição, a condenação que cabia a nós já foi paga, e ele transferiu para nós a vida que pertencia a ele, a vida eterna. Por isso Paulo diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que notícia maravilhosa! A vida eterna que foi concedida a partir do sacrifício lá na cruz, ela é real, ela chega hoje para encher meu coração de esperança. Senhor Jesus, que através do Espírito Santo o Senhor encha o nosso coração de alegria e de esperança. Esperança que se traduz em certeza de salvação em Cristo Jesus. Eu entrego todas as pessoas que estão aqui conectadas pelo YouTube, pelo Facebook em tuas mãos. Entrego os que estão no templo aqui físico também em tuas mãos. Volta logo, porque queremos de uma vez por todas ter a vitória da presença do pecado e passar a eternidade contigo. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém.